Você gostaria de fazer a coisa da melhor forma para não parecer que você é inseguro ou para comprovar que você é bom. Então você pode ter uma crença de incapacidade, por exemplo, de ineficácia, de baixa eficácia, e aí você quer fazer as coisas perfeito para mostrar que você é bom, para provar para você que você é bom. Só que daí existe um negócio muito irônico, que é o quê? Se você fica preocupado todo o tempo, o dia todo, com tudo. Até com o fato de que você se preocupa. Então a tua mente começa a acelerar tanto que você não dorme, você não consegue comer, né? Porque a fome também não vem, porque se o sistema está detectando perigo, a ansiedade é como se fosse... Fica com ansiedade até de comer. Até de comer. Imagina que você está na guerra lá da Ucrânia. Faz sentido você pegar e, vou comer, que estranho. Então por que o ser humano faz isso? Porque o ser humano não vem pronto, ele vem muito com uma possibilidade gigantesca de aprendizado, só que o cérebro humano ele foi extremamente desenhado pela evolução em grupo. Tanto é que a gente tem, por exemplo, a rede de modo padrão, a DMN. Quando você está em DMN, divagando, sei lá, 95% dos pensamentos são sobre você e outras pessoas interagindo. Então o cara tá lá, por exemplo, eu tive um paciente que falou o seguinte: Jean, eu passo na rua por uma pessoa e eu olho e penso, nossa, e se eu matasse esse cara? Aí ele tem que ir correndo pra casa e se trancar. E daí ele pensava a mesma coisa da esposa, ele dizia, cara, eu olho pra um filme de terror, ou de um filme de assassino, e eu fico pensando, e se eu fosse esse cara? Não sei. Por exemplo, superdotados são extremamente ansiosos. Por quê? Porque eles têm uma sensibilidade emocional muito grande, e eles enxergam todos os erros, os defeitos de tudo, com uma intensidade muito forte. Então o cara vai olhar e a mesa tem um negocinho aqui, por exemplo, vi agora aqui, putz, esse negocinho, não poderia estar aqui, sabe? Teria que porque ele é interessado em tudo. Então tudo é interessante, então ele não... Como tudo é interessante, ele estuda tudo. Como ele estuda tudo, ele não se aprofunda em nada. Então ele não consegue desempenhar em lugar nenhum na sociedade. Porque quem é que quer um cara que estuda tudo e acha tudo interessante e não consegue fazer um processo burocrático, mecânico e chato, sei lá, preencher um formulário, não sei do que, uma tabela de Excel, mas aí o cara é super interessado e criativo. Criativo, pensa você super criativo, super engajado, com um drive emocional assim pra correr atrás das coisas brutal, chegando numa empresa e acho que tem que ter uma coisa primordial, que é... Eu percebo muito isso, assim, quando eu falo no podcast, eu sempre tento, antes de falar alguma coisa, explicar o que significa aquela palavra, porque às vezes a pessoa entende outra coisa daquela palavra, e aí já era. Compulsão é uma coisa muito, muito comum. As pessoas falam, compulsão, eu vi o teu episódio lá do toque, e eu descobri que eu tenho toque.
porque sempre achei que compulsão era outra coisa. Agora eu entendi que compulsão é um ritual que o corpo e a mente fazem, que pode ser mental ou físico, para amenizar a ansiedade de uma obsessão. Ou seja, o cara pensa assim, nossa, eu tenho que lavar a mão senão o meu pai morre. E aí ele vai lavar a mão. Isso é uma compulsão. Mas quando você vê na mídia a palavra compulsão, ela geralmente não é empregada com esse sentido, né? Mas uma compulsão alimentar também é uma compulsão. Exato. Porque a pessoa tem uma ansiedade, ela come para inibir a ansiedade, né? Então uma compulsão no sentido do toque, porque é um ato repetitivo e quase incontrolável que o indivíduo sente vontade de fazer para amenizar a ansiedade. E ao mesmo tempo, quando você come, o sistema parasimpático ativa. Então você diminui um pouco a ansiedade. O nervo vago comunica ao cérebro que a ansiedade tem que diminuir e aí você fica mais tranquilo. Então vai perpetuando, né? Cara, interessante essa do toque, eu nunca tinha ouvido de... Tu tem um pensamento obsessivo, né, que é ruim, e daí gera uma ansiedade, e tu toma uma ação compulsiva pra anular, assim, como se fazer uma coisa a vai anular definição outra. de compulsão é isso, é tipo um comportamento visando baixar a ansiedade, sempre a ansiedade. É um ato repetitivo, mental ou físico, que geralmente visa baixar a ansiedade de uma obsessão. Então o cara tá lá, por exemplo, eu tive um paciente que falou o seguinte, Gia, eu passo na rua por uma pessoa e eu olho e penso, nossa, e se eu matasse esse cara? Aí ele tem que ir correndo pra casa e se trancar. E daí ele pensava a mesma coisa da esposa, ele dizia, cara, eu olho pra um filme de terror, ou de um filme de assassino, e eu fico pensando, e se eu fosse esse cara? Todo mundo já teve um tipo de pensamento tá com assim. Bebê no colo, essa é a pior. Exato. Essa todo mundo tem, eu acho. Aquela parada de você tá no meio do negócio, assim, numa... Cara, não sei se tu quer uma açaizinha. Você tá num penhasco, e aí você pensa, e se eu me jogasse? Ou na Todo sacada mundo do já prédio. teve um pensamento obsessivo, assim. Empurrar uma velha na frente do ônibus. Mas é todo mundo mesmo? Quase todo mundo acho já que- teve. É porque é um fenômeno natural da mente, né? É uma coisa negativa, repetitiva, incontrolável e que vem do nada. Tipo, a mente faz isso pra... Tipo, analisando os cenários ruins? Eu imagino que sim. Eu imagino que é como se fosse um treino. Mais ou menos, que nem a hipótese do Siddhartha Ribeiro, daquele livro Oráculo da Noite. Ele diz que durante o sonho, o cérebro ele vai projetando um monte de coisa pra quando você tá... Se você vê um cachorro, às vezes, sonhando, ele tá correndo. Que é o que cachorro faz, né? Corre. Então o ser humano sonha com pessoas, com situações, aí mistura tudo aquilo, uma sinapse louca lá, né? Mas a tese dele é de que o cérebro vai treinando alguma coisa aleatoriamente ali. Então eu imagino que as obsessões, assim, todo mundo já teve, porque você tem que pensar o que aconteceria se você se atirasse de um prédio. Ou se você atirasse um bebê no chão. Mas Porque isso tipo, é porque o ser humano já é ansioso naturalmente. Tipo assim, Exato. uma criança já nasce ansiosa. já nasce ansiosa, exatamente. Mas por quê? Isso é... Sei lá. Por que esse Cara, comportamento foi selecionado? Isso é muito interessante. Porque eu tenho um bebê de 7 meses e eu observei isso desde o nascimento dele. O bebê nasce com uma programação muito interessante. E é muito assustadora se você for olhar isso e imaginar como que seria na selva. Porque o choro de um bebê é absurdamente alto. O que isso quer dizer? Que animal que você vê o filhotinho fazendo um estardalhaço na floresta, assim, é muito estranho. Chamando a atenção É do muito predador. estranho. Então por que o ser humano faz isso? Porque o ser humano não vem pronto, ele vem muito com uma possibilidade gigantesca de aprendizado, só que o cérebro humano ele foi extremamente desenhado pela evolução em grupo. Tanto é que a gente tem, por exemplo, a rede de modo padrão, a DMN. Quando você está em DMN, divagando, sei lá, 95% dos pensamentos são sobre você e outras pessoas interagindo. Então, assim, a criança nasce com uma ansiedade... É como se fosse o pano de fundo da existência dela, a ansiedade. Até os 3 meses ela não sorri. Depois ela começa a sorrir com 3, 4 meses, 7 meses começa a querer falar alguma coisa, mas se não é só ansiedade. Então assim, conforto e desconforto, conforto e desconforto. Se ela tá bem, ela não chora. Se ela não tá bem, é ansiedade. Aí você vê, até para fazer uma coisa boa, o bebê fica ansioso. O Miguel, ele adora cores e sons e tal. A gente mostra um negócio pra ele, ele fica ansioso, ele se mexe. Então a ansiedade, ela é um pano de fundo gigantesco, assim, da experiência.
Por isso que quase todos os transtornos têm ansiedade. O toque tem ansiedade porque vem uma obsessão, o indivíduo não consegue controlar aquilo, não consegue controlar, não, essa é a parte da compulsão. Obsessão, o indivíduo se assusta com aquilo, então o cara que tem toque geralmente tem um cérebro mais propenso a sentir nojo, então ele, nossa, eu vou me contaminar, aí sente uma ansiedade muito grande, ele faz a compulsão para poder amenizar a ansiedade e ele vai se desadaptando a conseguir aguentar aquela primeira parte que é a obsessão, né? Então, tipo assim, a pessoa quando diz que ela não tem problema com ansiedade, na verdade ela só não tem problema, porque ela tem ansiedade, mas ela lida... Ela não tem um transtorno de ansiedade. Ela lida de maneira saudável. Ela tem ansiedade, mas ela não tem um transtorno. Que é quando você tem, assim, um prejuízo funcional muito grande. Você, por exemplo, você não consegue estudar porque você fica... Cara, será que eu estudo com papel ou digitando? Ou com caneta preta ou branca? E aí o cara não consegue começar a estudar enquanto ele não sabe o método perfeito, porque ele tá ansioso. Porque ele quer... A ansiedade, geralmente, ela vem quando você quer conforto de pessoas. Quando você fica sozinho, você fica extremamente ansioso. Eu passei um tempão na pandemia sozinho, que eu mudei de cidade, e não conhecia ninguém, não tinha amigos, a família longe. Nossa, a ansiedade foi assim, ó, num nível estratosférico. Parecia que tinha um guaxinim morando no meu peito querendo sair. Porque eu desenvolvi TAG nessa época, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Você fica preocupado todo o tempo, o dia todo, com tudo. Até com o fato de que você se preocupa. Então a tua mente começa a acelerar tanto que você não dorme, você não consegue comer, né? Porque a fome também não vem, porque se o sistema está detectando perigo, a ansiedade é como se fosse... Fica com ansiedade até de comer. Até de comer. Imagina que você está na guerra lá da Ucrânia. Faz sentido você pegar e, vou comer, vou fazer sexo, vou dormir. Não faz o menor sentido dormir quando você está com ansiedade. Por isso que muita gente tem insônia e não consegue tratar. Cara, mas isso que tu falou, eu nunca tinha ouvido, assim, tipo assim, a ansiedade tá de certa forma ligada ao perfeccionismo, um pouco também. Sim. O perfeccionismo seria, por exemplo, você tem... Esse negócio de querer o melhor método. Exato. Você seria uma pessoa insegura, aí você gostaria de fazer a coisa da melhor forma para não parecer que você é inseguro, ou para comprovar que você é bom. Então você pode ter uma crença de incapacidade, por exemplo, de ineficácia, de baixa eficácia, e aí você quer fazer as coisas perfeito para mostrar que você é bom, para provar para você que você é bom. Só que daí existe um negócio muito irônico, que é o quê? Se você começa a fazer um negócio para fazer perfeito, você nunca faz. Nunca termina. Você nunca faz. Você... Cara... Tem esse detalhe aqui. Então, tipo, pessoas perfeccionistas, de certa forma, são ansiosas. São muito ansiosas. Muito. Mas é sempre nessa parada de querer demonstrar que é bom e eficaz? Às vezes não. Às vezes é um... Por exemplo, superdotados são extremamente ansiosos. Por quê? Porque eles têm uma sensibilidade emocional muito grande e eles enxergam todos os erros, os defeitos de tudo com uma intensidade muito forte. Então o cara vai olhar e a mesa tem um negocinho aqui, por exemplo, vi agora aqui. Putz, esse negocinho, não poderia estar aqui, sabe? Teria que estar tudo certinho. O superdotado também tem um senso de que as coisas têm que ser muito, muito justas, muito certas. Então, qualquer injustiça no mundo, o cara fica surtadão, qualquer detalhe. Sei lá, dobraram um negócio do meu caderno. Deve ser um inferno, cara. Se você não identifica um superdotado na infância, ele provavelmente vai ser um adulto que vai precisar de várias caixinhas diagnósticas para se enquadrar, sabe? Porque o cara vai ter um toque brutal, o cara vai ter uma ansiedade muito grande, o cara vai ter TDAH também, ou desatenção, né? Porque ele é interessado em tudo. Então tudo é interessante, então ele não... Como tudo é interessante, ele estuda tudo. Como ele estuda tudo, ele não se aprofunda em nada. Então ele não consegue desempenhar em lugar nenhum na sociedade. Porque quem é que quer um cara que estuda tudo e acha tudo interessante e não consegue fazer um processo burocrático, mecânico e chato, sei lá, preencher um formulário, não sei do que, uma tabela de Excel, mas aí o cara é super interessado e criativo. Criativo, pensa você super criativo, super engajado, com um drive emocional, assim, pra correr atrás das coisas, brutal, chegando numa empresa e, cara, aqui funciona desse jeito, você vai fazer isso aqui, ó, isso aqui.
Isso aqui não, nem isso, nem isso, nem isso. Você vai fazer isso. Cara, é um negócio que deixa uma ansiedade. Porque assim, ele quer melhorar tudo, ele vê tudo que tá errado dentro daquela empresa e ele quer... Ele vê todas quer dar pitaco em tudo. todas as possibilidades. Mas de isso melhoria. se mistura um pouco com o TDAH, assim. Tipo assim. O superdotação? Ele tem uma tendência a ser. Cara, eu tenho muitos pacientes TDAH e muitos pacientes superdotados. É muito parecido. Digamos que seriam duas bolas assim que se encontram. Uma intersecção. Alguns superdotados, eles não têm tanta desatenção, mas quase todos têm. Por quê? Você tá lendo uma parada, por exemplo, aqui, ó, o sentido da vida humana não existe sem a crença de livre-arbítrio. Sentido. Lembrei de um livro lá do Viktor Frankl que eu li sobre sentido. Viktor Frankl era um cara da escola de psicanalista de Viena, porque tem o Freud. Então o pensamento arborizado do cara faz ele se perder. Então ele não consegue... mas peraí, eu tava lendo esse texto, não aqueles outros. Então é um cara que geralmente ele vai se dar muito bem se ele for identificado na infância que ele tem isso, e no Brasil não é, porque tem... Se você for andar ali no site do MEC, tem 25 mil superdotados cadastrados, assim, encontrados, só que é 2% da população. Então 2% de 200 e poucos milhões aqui, a gente teria mais ou menos 5 milhões de superdotados no Brasil. E onde é que estão esses caras? Né? Tá cheio de TDAH. Cara, você chuta uma moita, tem um monte de TDAH. E os superdotados tem mais ou menos a mesma quantidade. E cadê os caras? Entendeu? É porque ninguém sabe disso aqui, ninguém sabe o que é superdotação. Eu nunca nem tinha ouvido falar. É um problema. Eles falaram ontem um pouco sobre superdotação, mas eles falaram mais nesse sentido da profundidade emocional, né? Da profundidade emocional. Exato, o cara tem uma profundidade emocional extremamente grande, uma empatia muito grande, porque ele tem diferenças no cérebro, ele tem um cérebro um pouco maior e gasta mais energia, um cérebro mais metabólico, gasta mais energia, e tem 28 regiões que são maiores do que um cérebro normal. E entre elas, as regiões ali que são responsáveis pelo processamento de emoções. Então vai ser um cara que vai ter... Você vê que a criança com 4, 5 anos ela já começa a fazer a teoria da mente, pressupor o que você está pensando. Aí a criança superdotada vai pressupor o que você está pensando com muita precisão, muita exatidão. Então... eu não vou pedir esse negócio pro meu pai, porque eu sei que meu pai não tem dinheiro. Cara, com 5 anos, uma criança normal não faz esse raciocínio. Né? Ela só pede. E o superdotado, ele se desenvolve mais cedo. Ele caminha mais cedo, ele anda mais cedo, ele fala mais cedo. Então, assim, 7, 8 meses, o cara tá andando, o bebê tá andando. Né? 11 meses falando. E aí começa a ficar complicado na escola, porque... Eu tenho um paciente que o filho dele é superdotado e ele está começando a entrar no período escolar. E exatamente isso, assim. Ele fala assim, o negócio de criancinha, o menininho fala. Cara, tem 4 anos. Nossa. O negócio de criancinha, eu já sei tudo aquilo. Daí, imagina só, você tem 5 anos e você está na escola e a professora fica passando um negócio lá que você já está careca de saber. A ansiedade que isso vai gerar. A ansiedade que isso gera... E como o cérebro é social, o ser humano é social e precisa desenvolver, o superdotado ele precisa de mais de afeto, de pessoas que ele entende que são seguras perto dele. Senão, nossa, vira um negócio muito, muito destrutivo, assim. A própria cabeça dele sabota. Então ele vai dizer, o que está acontecendo? O que tem de errado comigo? Sabe? Eu gosto de tudo, mas não consigo fazer nada, não consigo prestar atenção. Os outros retardados estão gostando disso. Por que as pessoas não vivem no mesmo mundo que eu? Sabe? Eu falo um negócio e as pessoas... Que louco esse cara. Não entendem o ponto. Mas por que a gente está fazendo... Por que a gente está fazendo isso e aquilo? E o superdotado vai dizer, por que a gente está fazendo isso aqui? Ele questiona a base do negócio e aí ele vai ser taxado sei lá... De maluco, de louco, sei lá, conspirador. Eu tenho alguns pacientes superdotados que tiveram uma infância sem muito estresse e uma infância... com uma espécie de nutrição emocional. O que seria isso? Os pais sabiam que tinha alguma coisa ali com a criança e nutriram de afeto. E outros que eu tenho também que não tiveram isso. E faz muita diferença? Cara, são pessoas assim com 50 e poucos anos que pensam numa velocidade astrondosa sobre tudo. Se você conversa com o cara, você vê que o cara entende de física quântica, de matemática, o cara sabe programar, o cara sabe fazer não sei o que no Photoshop, o cara sabe editar vídeo, sabe fazer tudo. Só que ele não consegue, por exemplo,
regular o ciclo circadiano, ele não consegue comer, ele não consegue ter relações e falar o que tá sentindo, porque ele, vou falar o que eu tô sentindo, mas aí a pessoa vai me falar isso, e aí já ramifica o pensamento. E aí fica milhões de ideias na cabeça, Fica meio com e você olha pra pessoa, a pessoa tá assim, paradinho, não tá fazendo nada. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!